Boa noite, meu nome é Fernando, sou analista de negócios na Bluesoft e vou falar sobre formação de preços de venda. Sobre a importância da formação do preço de venda, o sucesso e a saúde de uma empresa de comércio depende de uma boa gestão de preços de vendas. Se uma empresa ela não tem uma boa gestão, a sua saúde está comprometida. É necessário que tenha uma boa gestão de preço de venda. A formação de preço de venda não pode ser arbitrária, ou seja, não pode ser algo do desejo da pessoa, eu quero colocar tal preço porque eu quero. Há regras para isso, há regras e normas, e precisa ter um fundamento lógico, sem a qual a empresa estará fadada ao fracasso. Então é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a importância do preço, da formação do preço de venda, de uma forma correta, de uma forma sadia, e de forma que a empresa possa controlar os seus custos e fazer um preço que possa trazer margem de lucro. O que compõe um preço de venda? Há pelo menos 4 componentes de um preço de venda. Tem o custo, as despesas variáveis, as despesas fixas e o lucro, lógico. Então vou falar sobre cada uma delas. No setor de indústria, custo corresponde a todos os gastos envolvidos no processo produtivo da empresa. Exemplos: matéria-prima, materiais secundários, embalagens, mão de obras e outros. Isso é no setor industrial, né? Quando falamos de empresas prestadores de serviço, o custo é principalmente a mão de obra. Então a mão de obra é realizada naquele serviço, é custo, mas também outros gastos podem ser incluídos no custo. Agora, quando falamos de comércio, e aqui vai ser nosso foco, o custos no comércio, quando falamos de custo no comércio, corresponde aos valores ligados diretamente à aquisição da mercadoria, né? Então, ou seja, todos os custos, os gastos para adquirir aquela mercadoria e trazer ela até a minha loja para poder revender, isso envolve custo, ok? Então, sobre despesas. Então, despesas são os gastos da empresa que não são envolvidas no custo de aquisição. Então, o que a gente está falando até agora era sobre custos de aquisição, ou seja, aquilo que eu preciso para trazer aquele produto até minha área de venda e poder revender. Mas aqui nas despesas, nós estamos falando de algo que não está envolvido o custo do produto. Para uma empresa comercial, as despesas correspondem aos gastos nos setores de administração, financeiro, contabilidade, fiscal e outros. A determinação se as despesas são fixas ou variáveis refere-se em relação ao volume de vendas. Então, assim, despesas operacionais geralmente são fixas ou variáveis. Então, nós vamos falar sobre elas. Fixas são despesas que não dependem do volume de vendas. Exemplo: aluguel, luz, contador, funcionários, água, gás. Por quê? Porque, independente do meu volume de venda, essas despesas são fixas, elas costumam variar dentro ali dos limites dela mesmo. Então não há variação em relação à venda, né? As variáveis é exatamente o inverso disso, ou seja, são aquelas despesas que elas dependem do volume de vendas. Se há venda, há essas despesas, e se aumentar as vendas ou diminuir, elas também aumentam e diminuem. Exemplos: tributos, ICMS, PIS, COFINS, comissões de vendedores, são despesas variáveis. E o lucro, que é o fundamental para a sobrevivência da empresa, o lucro nada mais é que a diferença do valor vendido deduzindo os custos e as despesas operacionais, que são fixas ou variáveis. A estimativa do lucro desejado se dá através de uma margem percentual, né? E é aqui agora que nós vamos entrar na questão da margem, que é importantíssimo para a formação do preço de venda. Nós temos 2 formas muito conhecidas de fazer o preço de venda, e às vezes elas são confundidas. Nós temos a margem e o markup. E muitos ficam em dúvidas, confundindo as expressões margem e markup, pois acham que são nomenclaturas diferentes de um mesmo conceito. Então, muitas vezes o pessoal confunde. Por que confunde? Porque acha que markup e margem é a mesma coisa. São só nomes diferentes de um mesmo conceito. Então vamos falar um pouco sobre markup. O markup é um índice usado na formação de preço de venda.
Esse índice é aplicado ao custo do produto e o resultado determina o preço de venda ideal para atingir uma determinada margem de lucro. Então o markup é o valor, assim, em resumo, o markup é o valor percentual sobre o custo. Então, ou seja, eu tenho um custo, jogo o markup em cima dele para chegar no preço de venda. Só que ele é dependente do custo, é em cima do custo que eu calculo o markup. A margem de lucro é a representação percentual do lucro líquido em relação ao preço de venda. Em resumo, a margem de lucro é um valor percentual sobre o preço de venda. Então repare a diferença. O markup ele é um percentual sobre o custo. E esse daqui, a margem, é um percentual sobre o preço de venda. Então acontece que quase tudo que se faz numa empresa é sobre a venda e não sobre o custo. Esse é o grande problema que pode causar confusão. Se a pessoa ela usa markup de uma forma errada, não há problema de usar markup. Mas se ela não tomar alguns cuidados, essa confusão de margem e markup pode gerar problemas. Então, para entender melhor como isso pode acontecer, vejamos um pequeno exemplo. Vamos supor que um determinado produto tem um custo de aquisição de R$10. Para facilitar o entendimento, nós vamos ignorar despesas fixas, não vamos colocar na conta, e suponhamos que não tenha despesas variáveis envolvidas, ou seja, não tem tributo, não tem ICMS, tá? Só os R$10 mesmo. Suponhamos também que seja usado o markup. E aí, a intenção dele é jogar uma porcentagem de 50% nisso. Então vamos ver como vai ficar. Nós temos aqui o custo do produto, R$10, o markup 50%. Aí o preço de venda nada mais é que o custo mais o markup, que é o cálculo desse 50% em cima do custo. Então nós temos o preço de venda mais os 50%, então nós temos aqui o custo, aliás, mais 50%, então nós temos aqui um preço de venda calculado de R$15. Então isso significa que cada R$15 vendido, a empresa está lucrando 50%, é correto isso? O que vocês acham? Não. De fato não. Assim, eu não estou lucrando 50% a cada R$15 vendido. Então esse é o perigo de confundir markup com margem de lucro, ok? Então só mostrando aqui, nós temos o preço de venda, que calculou deu 15%. Então não, né, a porcentagem é sobre o custo e não sobre a venda. Então assim, eu não estou lucrando 50%. Para entender melhor, olha aqui um exemplo também. Imagine ainda que por algum motivo eu tenha que vender essa mercadoria a preço de custo. Então por algum motivo, ele está próximo do vencimento e tal, então eu vou vender ele a preço de custo. Aí o cara falou, não, eu joguei 50% de margem. Então tá bom, então é só tirar 50% e resolver o problema. Não resolveu. Não resolveu, o problema só piorou. Porque em vez de ele vender a R$10, que é o preço de custo, ele vai vender a R$7,50, porque 15 menos 50% é R$7,50. Então esse é o perigo de confundir markup com margem de lucro. Então, agora eu vou mostrar a margem. Como se calcula a margem? A margem, tendo o preço de venda em mãos, então é calculado dessa forma. Então você tem o preço de venda líquido, menos o custo líquido sobre o preço de venda. O que é o preço de venda líquido? O preço de venda líquido é o preço de venda mais as despesas variáveis, fixas, que você tem com aquela venda. E o custo líquido já é o custo do produto tirando os tributos que são recuperáveis, né? ICMS, PIS, COFINS. E embaixo o preço de venda bruto mesmo. Então, nós temos aqui o preço de venda líquido, que é, né? Envolvendo despesas operacionais, e o custo líquido, o cálculo também como é que faz. Então, nesse caso, supondo que o produto não tenha tributos recuperáveis, vamos facilitar um pouco as contas, e não tenhamos despesas operacionais, o cálculo ficaria assim. Então, nós temos a margem de lucro, é 15, que é o preço de venda líquido, não há despesas, a gente está falando que não tem despesas, então é 15 mesmo, menos os R$10 do custo, dividido por 15, então nós temos aqui uma margem, na verdade, de 33,33%. Essa é a margem de lucro desse produto. Então, na verdade, se ele fosse rebaixar, ele teria que rebaixar 33,33% e não 50%. Ok? Então, agora, a melhor forma de usar o markup é importante. Se a pessoa precisa usar o markup, então ela tem que usar da forma correta. Como que é? É não tratar ela como uma margem, mas como um índice, ou seja, um número que multiplicado pelo custo da mercadoria venha a ser... e aliado também à margem de lucro, retorne o preço de venda ideal daquela margem que você quer.
Então essa aqui é a fórmula do markup. Agora vamos usar ela para ver como funciona. Então, sendo assim, suponhamos que a intenção é ter uma margem de 20%. Então eu quero ter uma margem de lucro de 20% e suponhamos que o produto tenha despesas variáveis de 18%. Então a gente está complicando um pouquinho. Vamos colocar despesas de variáveis de 18% de ICMS. E vamos supor que não tenha despesas fixas. Então dessa forma nós teremos o markup vai ser 1 sobre 1 menos 18 menos 20%, que daria um índice. Esse número que dá no final, que é 1,613, é um índice. Agora, como que ele é usado? Aí vamos na sequência. Dessa forma, se o produto tiver um custo de R$10, sendo 18% de tributo recuperável de ICMS, então nós teremos lá o custo líquido primeiro, que é aquilo lá que a gente já viu lá atrás. Como que é o custo líquido? 10 menos os 18% recuperáveis, dá R$8,20. Aí você pega esses R$8,20 e multiplica pelo markup, que é um índice, não é uma porcentagem, é um índice. Aí você vai chegar no valor do preço de venda, que é R$13,22. Esse preço de venda é o equivalente a uma margem de lucro de 20%. Então essa é a forma correta de você usar o markup junto com a margem. Você usa o markup aliado à margem, tem uma ideia correta da margem de lucro, e aí o preço de venda é calculado da forma correta. E é isso que eu tinha para falar hoje.